Olá, irmãos, amigos. Mantenhamos conosco sempre a paz e possamos nós todos distribuí-la àqueles com quem estivermos. Que assim seja. Vamos conversar hoje sobre os mecanismos da caridade. Nós espíritas temos um lema importantíssimo na nossa doutrina, que é: fora da caridade não há salvação. O que vem a ser mecanismo? Mecanismo é o modo pelo qual alguma coisa acontece. Então, mecanismos da caridade é aquilo que se deve fazer ou como proceder para que exerçamos a caridade. Caridade, no sentido do Evangelho do nosso Mestre Jesus, no seu sentido básico, é o exato cumprimento do preceito de amarmos o próximo como a nós mesmos. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de tudo e a perfeição máxima. Nós não somos perfeitos, carregamos conosco ainda muitos defeitos, muitos vícios, muitos erros, cometemos erros. Não tenhamos, então, por isso, saibamos a nossa posição, o nosso estado e concluamos que é impossível que nós conversemos com Deus ou estejamos próximo a Ele, esse ser tão perfeito e poderoso, diferente do que nós somos. Mas podemos chegar a Ele de forma indireta, através de orações, preces. Jamais digamos que quando oramos conversamos com Deus, porque isso não é uma verdade. Quando oramos, intermediários entre Deus e nós ouvem nossa prece e providenciam conforme seja conveniente para nós, né? O atendimento ou não do que pedimos, do que transmitimos na nossa prece. Deus, para a gestão do universo, criou suas leis, leis divinas, leis naturais. Temos a lei de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade. E coroando esse conjunto, a lei de justiça, amor e caridade. Quando Jesus foi indagado sobre qual seria o maior dos mandamentos, ele nos falou: amar a Deus, amai a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas possibilidades. E esse é o maior mandamento. Mas existe um outro que lhe é semelhante. Fazei ao outro, ao próximo, o que quereis que vos façam. Então, amar o próximo é amar a Deus. Jesus disse que nisso se resumia toda a lei e os profetas. Amar a Deus e ao próximo. Aí, esse é o resumo de toda a lei, a consequência de todas elas. E de tudo aquilo que nos foi adiantado através das palavras dos profetas. Se nós vivermos, todos nós, em consonância com a lei divina de justiça, amor e caridade,
estaremos então mostrando, demonstrando, comprovando o nosso amor a Deus. Não tem outro meio. Amor e caridade completam uma lei de justiça. O que é justiça? Justiça é cumprirmos essa parte da lei, cumprimos essa parte da lei se tratamos igualmente a todos, fazendo o bem indistintamente, reconhecendo sem qualquer deslustre o mérito das conquistas alheias, pelo próprio esforço de cada um. Se fizermos isso, estaremos agindo com justiça, cumprindo a lei. Agora, como ter amor e ser caridoso? Justiça, amor e caridade. Nós demonstramos nosso amor quando propiciamos ao próximo todo o bem ao nosso alcance, de modo como gostaríamos que fosse feito para conosco. Em vez de humilhar o infortúnio, lamentemos o que sucede e oremos para que o irmão que passa por esse infortúnio tenha forças para, primeiro, aceitá-lo sem reclamações, suportá-lo e levá-lo de vencida, levar o infortúnio de vencida, vencer o infortúnio, a dor, o sofrimento, a contrariedade. Realcemos aqueles que se sintam inferiorizados, com isso eliminando as distâncias que existem hoje ainda nos relacionamentos sociais. Demonstramos caridade quando cumprimos o preceito de amar ao próximo como a nós mesmos. Amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que esteja ao nosso alcance, da maneira como gostaríamos que fosse feito para nós. Então, se procedermos em atendimento ao que nos pede Jesus, que tenhamos benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, sejamos indulgentes com todos, porque nós temos necessidade de indulgência devido aos nossos erros e falhas e ao nosso pouco entendimento ainda da grande necessidade, da necessidade real que temos de como proceder para o nosso progresso, nosso avanço. Perdoemos sempre as ofensas. Jesus, respondendo a Pedro, nos disse que não devemos perdoar até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, significando que o perdão é uma necessidade constante nossa. Temos que perdoar sempre. Perdoar é fazer caridade. A caridade, quando se fala em caridade, normalmente lembramos da esmola que damos. Enfiamos a mão no bolso e até sem muita atenção doamos alguma coisa que temos. Doamos também coisas que não nos servem mais, não é? Até às vezes para nos livrar delas. Mas isso é esmola, isso é caridade, sem dúvida. Mas o que deveria haver na nossa sociedade é beneficência, ou seja, assistência acessível e disponibilizada continuamente para os que dela necessitarem. Nós, inclusive. Numa encarnação estamos bem, na outra podemos não estar tanto. Sabemos disso. Pedir esmola degrada o moral e até fisicamente embrutecendo quem pede, pois a pessoa se sente tão humilhada que mostra muitas vezes revolta. Nós deveríamos sempre ter na nossa sociedade a vida de quem não tem recursos provida, sem humilhações para esses. Deveria ser assegurada a existência daquele que não pode trabalhar,
sem que a vida dele fique à mercê do acaso e da boa vontade, que é quando ele às vezes recebe doações, esmolas. A esmola não é reprovável, mas a maneira como ela é praticada frequentemente é que é. As pessoas de bem deveriam se antecipar às necessidades do outro, sem esperar que o outro lhe estendesse as mãos pedindo. É faltar com a caridade, então olhem bem, nos alegrar com o mal que sucede àquele que nos fez algum mal. Mal para nós, segundo o nosso ponto de vista. Então, quando nos alegramos, quando algo de ruim sucede a esses que nós julgamos que nos fazem mal, nos fizeram mal, não devemos nos alegrar. Esse contentamento, essa felicidade é falta de caridade, é falta de amor ao próximo, é falta de perdão. Perdão é caridade, perdoar é caridade. Jesus nos falou uma coisa muito séria também, que temos que amar os nossos inimigos. Jesus nos pede também para que façamos isso. Se conseguirmos fazer isso, teremos conseguido uma das maiores vitórias contra o egoísmo e o orgulho. Porque, na verdade, aquilo que nos impede de amarmos nosso próximo é nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa prepotência. Quando Jesus nos falou em amar o próximo, claro que ele não pretendeu que cada um de nós tivesse para com o inimigo a mesma ternura que dispensamos a um irmão, a um amigo. Ternura pressupõe confiança. Mas quem é que pode depositar confiança numa pessoa se sabe que esta lhe quer fazer mal, ou pode lhe fazer mal, ou pensa em fazer mal? Ninguém pode ter para com tal pessoa expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam as mesmas ideias, mesmos pensamentos. Enfim, ninguém pode sentir prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo ao estar com um inimigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias, frente a um amigo ou a um inimigo, resulta da lei de assimilação e repulsão dos fluidos, lei física, lei natural. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que nos impressiona, ou impressiona de modo geral, penosamente, dolorosamente, desconfortavelmente. Então, o inimigo tem para conosco pensamentos malévolos. Como pode haver esse amor se esses fluidos já nos fazem mal de per si? O que temos que fazer, então? Não se pode, então, ter pelo inimigo esse amor terno e apaixonado, né? Amar os inimigos não pode significar senão que nenhuma diferença se deve estabelecer entre eles e os amigos. Temos para com os amigos uma afeição, que é própria da amizade, que não tenhamos ódio do inimigo, aparecendo a oportunidade que tenhamos a mesma afeição pelo inimigo, nós. Se ele tiver para conosco, melhor. Se não, problema dele. O que Jesus realmente quis dizer ao pedir que amássemos nossos inimigos é que lhes devemos perdoar e retribuir o mal com o bem.
Se assim procedemos, comprovamos estar melhores do que quem nos faz o mal, ou quem faz o mal de modo geral. Alimentando sentimento de vingança, que isso é terrível, colocamos-nos abaixo deles. Então, odiar o inimigo não é caridade. A caridade verdadeira é sempre boa e benevolente. Está mais no gesto do que no fato em si. Tudo que é feito com delicadeza tem o valor multiplicado. Se feito com ostentação, pode ser aceito pelo necessitado, mas não lhe toca o coração. E é nosso dever sempre suscitar no outro, no próximo, naqueles com quem convivemos, um sentimento bom, algo de bom, para despertar-lhes a bondade, ou favorecer o crescimento espiritual. A ostentação tira o mérito do bem que foi feito. Façamos o bem. E pronto. Aliás, Jesus nos lembrou, nos pediu que a nossa mão esquerda não ignorasse o que faz, o que a direita dá, o que a direita faz. Então, não deslustremos, não destruamos a nossa caridade com o nosso orgulho ou a nossa ostentação do fato, tentando angariar para nós simpatias e que os outros pensem que somos bons. Lembremos-nos também de nem sempre o mais necessitado é aquele que pede. O receio da humilhação é uma verdade, está em todos nós. Ninguém quer se humilhar, parecer abaixo ou em menor condição, em mais baixa condição que o outro. Nosso orgulho. O homem verdadeiramente bondoso, caridoso e humano deve ir procurar o verdadeiro pobre, o verdadeiro necessitado, aquele que comumente, frequentemente, sofre sem se lamentar. Aquele que se lamenta demais também pode tentar com isso formar uma cena para nos condoer o coração e doarmos. Não é sincero. O sofrimento é sincero. Nós, espíritos, estamos situados no meio entre espíritos melhores que nos assistem, nos atendem, nos ajudam, e espíritos inferiores que precisam de ajuda, de socorro, de ensinamento. Então, se recebemos dos superiores proteção, auxílio, ajuda, que possamos dar àqueles inferiores a nós, não no julgamento de que devemos tratar todos iguais, mas aqueles que precisam, que notamos que precisam, o mesmo auxílio, praticar com eles a caridade que recebemos do alto, fazer ao outro aquilo que precisamos que nos seja feito. Nós temos que ser caridade não somente enfiando a mão no bolso ou nos alijando de algum objeto, alguma coisa que não nos serve mais, mas sempre dispostos a perdoar e relevar o erro e defeitos do semelhante para conosco, ou mesmo que não seja diretamente para conosco, mas que os vemos cometer para com outros, sem julgar. Olha aí a dificuldade.
Em lugar de menosprezar a ignorância e o vício, nos achar superiores, o que temos que fazer é agradecer por termos podido galgar um degrau a mais, termos aprendido, termos tido a ajuda, o amparo para chegarmos ao conhecimento que temos. Isso é caridade, não menosprezar a ignorância e o vício do outro, que saltam aos olhos. Sabemos que há homens, há seres que estão reduzidos à mendicância, passam pela situação de mendigos porque cometeram faltas, atentaram contra a lei divina. E a justiça maior do Pai não falha. Então ela cobra. Então, procuremos meios de fazer chegar a esses irmãos que estão em pior situação social uma boa educação moral, porque se eles a tivessem recebido e praticado, praticariam a lei de Deus, de modo que eles não cairiam nos excessos causadores da desdita por que passam nesse momento. Nós estaremos cumprindo o nosso papel, obedecendo à lei de Deus, se formos dóceis, benevolentes, mansos, pacíficos para com todos, os que nos são iguais e inferiores, assim como em relação aos seres mais ínfimos da criação. Quem é nosso próximo? Nosso próximo são todas as criaturas do Pai, de Deus, com que convivemos. Os animais são nosso próximo, as plantas são nosso próximo. Seres que dependem da nossa caridade para progredirem também. Isso é o que nos diz o Espiritismo. O planeta, que é mundo de provas e expiações, em fase de transição para mundo de regeneração, precisa disso, da nossa parte. Caridade, amor ao próximo. Nós incorremos em muita culpa quando observamos o defeito do outro e divulgamos. Contamos para todo mundo, publicamos, escrevemos sobre aquilo. Isso é fofoca. Comentar com outro o defeito do terceiro não tem sentido para nós, é falta de caridade. Há um alívio para essa situação. Se estamos fazendo isso no sentido de despertar a atenção dos irmãos para o problema, que é isso, bem. Mas isso no bom sentido e com muita pureza de intenção. Mas se é apenas pelo fato de divulgar, como vemos aí na mídia, é falta de caridade. Temos que ser úteis. Evitemos cair nesses engodos que a vida nos apresenta. Cuidemos de eliminar de nós o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a prepotência, etc. Esses defeitos que ainda temos. Antes de censurar o outro por alguma falha, chamar atenção, corrigir, é bom ver se nós não cultivamos os mesmos defeitos e falhas. Então, essa indulgência que devemos ter para com os defeitos alheios é uma das virtudes que a caridade contém. Temos que nos empenhar para que tenhamos qualidades opostas àquelas que abertamente ou ocultamente criticamos no outro, para que avancemos
em aperfeiçoamento moral, espiritual. Se criticamos a avareza, temos que ser generosos. Se é o orgulho que julgamos defeito, atuemos com humildade e modéstia. Se é a dureza no trato, a dureza de coração, mostremos docilidade. Se é a baixeza de caráter, a comprovação de que o espírito não conhece o bem, que tenhamos grandeza. Contra a baixeza, a nossa grandeza. Mas se nos igualamos, problema nosso, temos que resolver. Jesus, aliás, chamou atenção para nós sobre isso também. Quando ele nos disse que nós vemos o argueiro no olho do outro, mas não vemos a trave no nosso. Argueiro, um cisquinho de nada. A trave, uma barra de madeira, uma peça grande. Às vezes temos mais defeitos do que o outro, a quem criticamos. Então, benevolência, temos que ter benevolência para com todos e perdoar quaisquer ofensas. Essa é a essência do cristianismo. Temos um exemplo de amor, sem olhar a quem, no amor paterno e materno. Os pais, pai e mãe, amam as crianças desde que nascem, desde a tenridade, às vezes desde o ventre, independentemente de saber quem eles foram, o que fizeram anteriormente em vidas passadas. O amor de mãe pelo filho é tido como o maior exemplo de amor entre nós. No entanto, sabemos que há mães, as chamadas mães desnaturadas, pais desnaturados também, que abandonam os filhos, não querem saber, não assumem a responsabilidade que têm de encaminhá-los moralmente, corretamente, no bem. Depois, na maturidade, podem, e geralmente isso acontece, vêm a sofrer ingratidão, os filhos têm vergonha deles, etc. Essas coisas baixas e mínimas, porque passamos, mas que nos afetam. Divulgar o erro que a gente vê na sociedade para expô-las, quer seja no sentido de divertimento para os outros, passatempo, distração, leitura, ou para despertar para o problema, vai muita diferença nessas duas maneiras de divulgar o erro. Falamos aqui de alguns erros no sentido de divulgá-los, que ninguém os cometa. Só cometamos as virtudes. Dependendo, então, do sentimento que governe esse ato de divulgar o erro, é que está a grande falta. Se for para ressaltar o escândalo, por um prazer pessoal, por um deboche, uma vingança, isso é um mal, mais mal do que bom exemplo. E os exemplos que devemos dar são sempre, deveriam ser sempre bons. O prazer de revelar o mal não é próprio da caridade. A mídia, a nossa mídia, se o que virmos nela for bom, passemos adiante. Comentemos quando a oportunidade aparecer. Mas se já tivermos condição de julgar, apreciar devidamente e virmos que não condiz com o que nos é ensinado por Jesus, pela religião,
pelo Espiritismo que não mereça a nossa atenção, então. Jesus apresentou, ou melhor, consta do Evangelho, uma figura que foi denominada de juízo final. Nessa passagem de julgamento de todos nós, o único argumento para a nossa absolvição é termos praticado a caridade, termos vestido quem estivesse sem roupa, termos alimentado quem precisa quem sente fome, dado água a quem sente sede, visitado quem está doente ou preso, enfim, caridade. Por isso, a nossa doutrina tem o lema: fora da caridade não há salvação. O tema da nossa conversa foi, falamos de início, mecanismos da caridade. Então, quais são os mecanismos ou aquilo que faz com que a caridade aconteça? São esses mecanismos a nossa benevolência para com todos, a nossa indulgência para com as imperfeições do outro, o nosso perdão, sempre, que nos amemos de verdade uns aos outros, que não divulguemos o mal que percebemos em quem quer que seja, que ajudemos, doemos bens, esmola, sem humilhar, nem fazer mau juízo de quem nos pede. É assistirmos e ajudarmos sem segundas intenções. Toda vez que lembramos, tem que ajudar para eu ser salvo, você já está com a segunda intenção. Então o valor fica diminuído, fica dividido, né? Procurar o necessitado antes que ele peça o socorro. Há muita virtude nisso. Não sentir alegria quando o mal atinge aqueles que supostamente, a nosso julgamento egoísta e orgulhoso, nos fez mal. Às vezes não é um mal, é um cumprimento da lei sobre nós. Indulgência, compreensão, perdão. Que só divulguemos o bem e o bom. Que socorramos conscientemente. Há quem pede socorro e não precisa de socorro. Não humilhemos ninguém. Não fazermos alarde do bem que fizemos ou estamos fazendo. Enfim, proceder com os outros como gostaríamos que procedessem conosco. Nada supostamente mais simples, mas o orgulho, o egoísmo em nós dificulta tudo, não é? Então temos que combater, mas arduamente, com firmeza, constantemente, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, esse convencimento de que somos mais do que somos, que merecemos mais do que merecemos, que somos os tais. Somos quem somos em evolução. Precisamos aprender. Aliás, o Mestre Jesus falou, principalmente aos espíritas, primeiro mandamento, amai-vos. E este outro, instruí-vos, para a gente crescer, melhorar. Amigos, nunca deixou de valer o nosso lema espírita. Fora da caridade não há salvação. Salvação de quê? Do sofrimento, do marcar passo, né, evolutivamente falando, do ver irmãos se adiantando e nós ficando. Enfim, não é do fogo do inferno, é do sofrimento, do retardamento,
da maldade e da falta de caridade. Reflitamos bastante sobre isso, irmãos, e roguemos a Jesus que conosco possa permanecer a sua paz entre todos nós, agora e sempre. Que assim seja.